Oi, pessoal, bom dia! Eu sou Luana Macedo, faço parte do time de marketing aqui da Icatu Seguros e com o Dia das Crianças se aproximando, a gente preparou uma edição especial do Conversa com o Especialista para você. A gente vai falar aqui sobre um tema muito importante, gente, educação financeira para crianças. Quem é que nunca se perguntou sobre quando é que a gente pode começar a pensar em dar mesada para os filhos? Será que essa realmente é uma prática recomendada? E mais, né? Como é que a gente começa a pensar em ensinar planejamento financeiro para as crianças? E para responder essa e outras dúvidas, aqui com a gente hoje, eu convido a Priscila Rossi. Ela é psicóloga, empreendedora, também é mãe de 2 filhos e especialista em educação financeira infantil. Muito bom dia! Tudo bem, Priscila? Seja bem-vinda! Oi, Luana, bom dia. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar de um tema tão importante para o pessoal aí da Icatu. Obrigada, a gente que agradece. Priscila, só que antes da gente começar a falar de educação infantil na prática, eu queria que você explicasse um pouquinho, educação financeira, né? Na prática, eu queria que você explicasse um pouquinho, na verdade, sobre a importância desse tema, né? Por que é tão importante começar a falar desse assunto desde a infância, desde pequenininho? Bom, a gente tem muitas pesquisas que a gente consegue identificar como isso é um problema já na vida adulta, né? Então, o fato é que o dinheiro ele faz parte do nosso dia a dia, a gente tem contato com o dinheiro diariamente, e isso acontece com as crianças também. Então, quando a gente educa financeiramente, a gente está oferecendo para essa criança a oportunidade de aprender sobre como lidar com o dinheiro e mudar a maneira como ela consome no presente, mas a gente também está cuidando do futuro da criança, né? Porque ela vai aprender a administrar melhor a vida financeira para fazer isso quando ela for adulta. E como pais, né, cuidadores do nosso futuro financeiro também, porque quando a gente educa os nossos filhos financeiramente, a gente corre menos risco de, na idade adulta deles, né, ter filhos dependentes da gente, e a gente também tem mais autonomia para cuidar da nossa aposentadoria, para viver a nossa terceira idade de uma maneira mais saudável, e inclusive se relacionando de uma maneira melhor com os nossos filhos, porque o dinheiro não passa a ser um problema, o que a gente vê acontecer em muitas famílias hoje em dia. Verdade, Priscila, perfeito. Então vamos lá, né? Como é que a gente pode explicar, como é que você pode explicar para a gente o que é educação financeira infantil e como funciona, né? Bom, normalmente as pessoas associam a educação financeira infantil à mesada, né? Mas vai muito além disso, né? O lidar com dinheiro, aprender a utilizar a mesada é uma das ferramentas dentro da educação financeira infantil. Mas quando a gente fala de educar as crianças financeiramente, a gente está falando de desenvolver habilidades tanto financeiras, né? Que é exatamente isso, a parte matemática da coisa, ensinar a criança a lidar com dinheiro, saber como que funciona uma transação comercial, aprender a comprar de maneira consciente, mas também a gente está falando das habilidades emocionais. E o melhor momento para a gente trabalhar isso é durante a infância, né? As crianças, nos primeiros anos de vida, estão desenvolvendo essas habilidades emocionais e a maneira como a gente conduz isso, a maneira como a gente ensina essas crianças a lidarem com as emoções, a nomearem, a trabalharem essas emoções, vai fazer toda a diferença na vida financeira delas quando adultos, porque a gente sabe que existem pesquisas que mostram que 95% das nossas decisões de compras, elas são baseadas nas nossas emoções, né? Então não adianta nada a gente saber calcular, saber fazer os números, as contas todas aí, se a gente não sabe administrar as nossas emoções na hora de lidar com o dinheiro. Então, falar de educação financeira é isso, é desenvolver essas habilidades financeiras e também as habilidades emocionais das crianças. As frustrações, os momentos de birra que a criança tem, como a gente lida com isso, ensinar a criança realmente a nomear, eu tô com raiva, eu tô triste, eu tô feliz, porque senão, se a criança não aprende a fazer isso na infância, né, chega na vida adulta, tudo fica muito misturado, então tá feliz, vai comprar, tá triste, vai comprar, isso vale para outras áreas da vida também, né? Verdade, Priscila, perfeito. Agora, qual realmente é o primeiro passo do desenvolvimento da educação financeira para a criança? Porque muita gente pode ficar um pouco perdida
quando a gente toca nesse assunto, né? Sobre como introduzir esse tema com os pequenos. E aí eu me coloco nesse grupo porque eu tenho um filho de 6 anos e fico me perguntando qual é o momento ideal para falar com ele sobre isso, de que maneira que eu consigo introduzir esse assunto aí na vida do meu pequenininho. Então deve ter muita gente que está assistindo a gente aqui com essa mesma pulguinha atrás da orelha. A gente começa desde que eles são bebezinhos, né? Então, a criança, quando é pequenininha, com 6 meses ali, quando está esperando a papinha ficar pronta, ela já está aprendendo a lidar com a frustração, já está aprendendo a desenvolver a paciência, embora ela não saiba o que está acontecendo ali. Então, a gente pode começar desde essa idade. Mas o que é mais importante a gente saber, né? Que as crianças, elas espelham muito o que a gente faz, os nossos comportamentos, né? Então, não adianta a gente querer educar financeiramente as crianças se a gente não for um bom exemplo. Então, a gente começa pela gente, pelo nosso autoconhecimento, por conhecer realmente a nossa vida financeira, por ter um raio-x, uma fotografia do que está acontecendo na nossa vida financeira, que muitas vezes a gente não tem, né? Para que a gente consiga cuidar da nossa vida financeira e ser um bom exemplo para a criança. Não significa que a gente precise ser um educador financeiro, saber tudo de finanças e ter as contas em dia. À medida que a gente vai aprendendo e vai colocando a casa em ordem, né? Se a sua vida financeira ainda não está em ordem, a criança vai aprendendo junto, porque ela vai observando como que a gente cuida do nosso dinheiro, como que a gente cuida da nossa vida financeira. Então, eu diria que o primeiro passo, assim, é a gente ser exemplo, a gente procurar ser o adulto que a gente gostaria que a nossa criança fosse do ponto de vista financeiro e das outras áreas da nossa vida também, né? A gente serve de modelo para muitos comportamentos da criança. Tá certo, Priscila. Eu fiquei pensando aí no que você falou, é muito aquela frase, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, eu acredito que Exatamente. A criança ela é realmente muito fruto do meio, né? E aí, como é que lidar com o dinheiro e com as finanças impacta na vida da criança, né? Porque ela tem uma... Né? A criança ela é muito concreto e abstrato, né? A gente falar de dinheiro para ela ainda é uma situação muito abstrata na vida dela. Na verdade, assim, a gente tem que procurar situações do dia a dia para mostrar para a criança como que a gente utiliza o dinheiro, né? Então, aproveitar oportunidades de ir ao mercado, de comprar o pãozinho na padaria, envolver as crianças nessas situações, vai ensinando ela como lidar com o dinheiro, né? Existem inúmeras oportunidades que a gente pode utilizar, uma delas é a mesada, como a gente já falou aqui, né? Então, a gente pode introduzir a mesada, e a mesada é uma ótima ferramenta para ajudar as crianças a entenderem como o dinheiro funciona, mas existem outras oportunidades também. O Dia das Crianças, por exemplo, é uma oportunidade que a gente pode usar, porque a gente pode junto com a criança, estabelecer metas, estabelecer qual o presente que ela vai ganhar, se está dentro do orçamento, se não está. Então, a gente consegue usar essa oportunidade para mostrar para a criança como que a gente faz uma compra, como que a gente consome de maneira consciente. Então, encontrar realmente essas situações no dia a dia. Como você falou, né? As crianças, elas têm o pensamento muito no concreto, né? Então, a gente tem que sempre trazer todas as experiências para que ela consiga vivenciar isso, através dessa vivência, dessa experiência, que ela vai absorvendo como que a coisa funciona, qual que é a dinâmica, e depois vai conseguir colocar em prática. Então, encontrar situações onde a gente consiga envolver a criança, e de preferência também de uma maneira lúdica, é uma ótima oportunidade para a gente falar de dinheiro e para envolver a criança aí. Muito bom. A gente estava conversando nos bastidores, né, Priscila? E quando a gente fala muito de concreto e abstrato, tem o tal do cartão de crédito. Que para a criança, cartão de crédito muitas vezes é uma coisa mágica, né? Não é dinheiro. A mãe, o pai foi lá no mercado, passou o cartão de crédito. E aí eu até contei, gente, a história lá em casa, que eu falei para o meu filho que não dava para comprar aquele brinquedinho lá naquele momento que ele pediu, e aí ele falou, mãe, passa o cartão de crédito. Então, para ele é uma solução que não envolve dinheiro, né, Priscila? Até isso precisa ser bem explicadinho para a criança, né? Sim. Sim, a gente precisa ter em mente, né, que o mundo, da maneira como a gente conhece, é diferente do mundo que a criança conhece. Elas têm uma informação limitada das coisas
E elas são muito observadoras, mas são péssimas intérpretes, né? Então, quando a gente passa o cartão na padaria, por exemplo, a criança entende que aquele dinheiro é ilimitado, né? Que é infinito. Então, se você fala para a criança assim, ah, não tenho dinheiro, a mamãe não vai comprar isso porque não tenho dinheiro. E 5 minutos depois você está passando o cartão ali no caixa do mercado, a criança entende que você está escondendo alguma informação dela, porque você falou que não tinha dinheiro, mas está pagando a compra ali, né? Então, por isso que a gente tem que colocar esse assunto no dia a dia, a gente tem que trazer para a nossa rotina, para o nosso cotidiano, para que a gente consiga conversar com a criança e ofereça essas oportunidades para ela ir entendendo. E a gente começa a construir a base do cartão de crédito, né? Bem antes, quando a criança tem o contato com dinheiro físico mesmo, né? Por isso que a mesada é tão importante. Eu acredito que a mesada é uma ferramenta que pode ajudar bastante, porque a criança tem que pegar a moeda, ela tem que manusear, ela tem que sentir a diferença de peso de uma moeda e outra, ver a diferença das cores, a diferença dos valores, para ela entendendo no concreto, né, o que é o dinheiro, como que o dinheiro funciona, e aí depois quando ela já tiver amadurecido esses conceitos, que a gente leva para o abstrato, que é mais a história do cartão de crédito, né? Porque daí a criança tem que entender a dinâmica do banco, que existe um banco, que seu dinheiro fica lá no banco, que você passa o cartão e aí a empresa tira o dinheiro de lá para receber o que você comprou, né? Mas ela só consegue entender tudo isso quando ela tem o alicerce já criado, que é essa ideia do que é o dinheiro, de como o dinheiro funciona. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades no dia a dia e envolver a criança em tudo isso. Muito bom, Priscila, muito bom. Existe o calço, digamos assim, né? Precisa de um nível anterior para ele conseguir compreender todas as outras ferramentas de pagamento, porque é isso, né? A gente agora está vindo para Pix, tem muitas outras coisas, né? Então, primeiro tem esse passo com o dinheiro, de fato, né? Entender aquele concreto ali para depois trabalhar as outras modalidades de pagamento. Obrigada. Agora, a gente tem um fator, Priscila, que é novo e gigante, né? Que interfere diretamente nesse assunto, que é a internet. A gente sabe que as redes sociais, televisão, videogame, um monte de propaganda que a gente vê, tudo isso incentiva muito a compra, tanto para criança quanto para adulto. A gente sabe como é fácil cair na tentação de um influencer, né? Das propagandas que a gente vê, enfim. Sim. É muito difícil não criar filhos consumistas. Como é que a gente ensina sobre consumo consciente atualmente com essa quantidade de bombardeio aí de informação e apelo para compra? Na verdade, o que a gente tem que fazer é preparar a criança para esse bombardeio de informações, né? A gente não tem como brigar com o mercado do marketing, da publicidade infantil, que é muito grande, muito forte, né? Essa pesquisa que eu citei para você, inclusive, de que 95% das decisões de compras que a gente tem, elas são baseadas nas nossas emoções, ela foi feita pelo mercado de marketing, né? Então, não tem como a gente brigar com esse mercado. Então, o que a gente pode fazer é preparar a criança para que quando ela tenha contato com essas propagandas, com o incentivo ao consumo, ela saiba como agir. Isso a gente constrói aí no dia a dia, mas eu acho que uma coisa muito importante para a gente falar para todo mundo que está assistindo aqui, que é uma atenção que a gente tem que ter, é com relação ao uso de telas. As crianças que usam tela e sem o controle, sem o acompanhamento dos pais, elas estão muito mais propensas a serem crianças consumistas e a se tornarem adultos consumistas, porque existe todo um mercado ali incentivando para que aquela criança consuma, né? Então, realmente, ter o horário para assistir as telas, né? Controlar o horário de telas. Crianças até 2 anos, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que não assista TV. Dos 2 até os 6 anos é 1 hora por dia, dos 6 aos 11, 2 horas por dia, e isso com acompanhamento e com intervalos, né? Então, fazer todo esse controle do uso de telas ajuda a diminuir a exposição da criança a produtos que incentivam o consumo. Na verdade, nós não estamos preparados, né, para todo esse bombardeio de informação. E o cérebro da criança, ele nem está formado ainda, né? Ela está com o cérebro em desenvolvimento. Então, algumas coisas a criança não consegue nem diferenciar se é verdadeiro ou se não é, né? Ela acredita que para ela
ser aceita pelos amiguinhos da escola, ela precisa ter aquele produto que a propaganda está dizendo que ela precisa, né? Então, a gente tem que ser o mediador dessa relação com a criança e as telas para que realmente diminua o acesso às informações que vão fazer essa criança consumir. Tá certo, Priscila. Você falou muito sobre a mesada, né, que é um instrumento muito positivo para a prática aí da educação financeira infantil. Como é que a gente, quando, na verdade, né, quando que a gente começa a pensar em dar mesada para as crianças, né? Será que tem algum valor adequado por faixa etária? Explica melhor um pouquinho para a gente como é que a gente pode trabalhar mesada na educação infantil, financeira infantil. A mesada, assim, na minha página é o que chove de dúvidas, é onde as pessoas têm mais dúvida realmente, porque é a primeira associação que é feita com a educação financeira infantil. E realmente a mesada é uma ferramenta super poderosa, né? O que eu acho importante a gente deixar claro aqui, né, antes de eu falar sobre os valores, idade e tudo mais, é que a mesada, ela é uma ferramenta de educação financeira para os pais. Ela não deve ser utilizada com o intuito de dar o dinheiro para a criança só e para a criança poder gastar, ter um dinheiro para gastar. Ela é uma ferramenta para ensinar a criança a usar o dinheiro e para isso ela precisa que a gente acompanhe. Então, ter sempre isso em mente, que a criança precisa da nossa orientação, ela ainda não sabe lidar com dinheiro e é a gente que vai fazer isso, né? A mesada é só um recurso que vai facilitar esse aprendizado para a criança. E aí, com que idade começar, né? A criança, para começar a receber a mesada, ela tem que pelo menos saber somar e subtrair, né? São as operações básicas que ela vai usar na hora de fazer as compras ali. Então, por volta dos 6, 7 anos, a criança já tem essas habilidades matemáticas desenvolvidas. Então, nessa idade, a gente já pode começar. É claro que depende do interesse da criança também, né? Eu já tive casos de mentorias que eu dei para pais que a criança não queria receber mesada. Então, você troca o tipo de ferramenta que você está usando ali, né? Mas a mesada pode ser iniciada ali por volta dos 6, 7 anos. Nessa idade, a gente começa com a semanada, né? A gente já não começa direto com a mesada, porque a criança ainda tem essa dificuldade de pensar no longo prazo, né? Um mês é muito tempo para ela ainda. A gente já falou aqui que a criança tem um pensamento muito no concreto, então a gente tem que reduzir isso e colocar em metas menores para que a criança consiga administrar semanalmente esse dinheiro. Então a gente começa com a semanada e aí por volta dos 8, 9 anos ali, se a criança já estiver confortável nessa situação, a gente pode passar para a mesada. E aí, qual que é o valor, né? Todo mundo tem dúvida com relação ao valor. Existe uma recomendação geral do mercado que é de R$ 1 por idade da criança por semana. Então, para a gente arredondar aqui, uma criança de 5 anos receberia R$ 5 por semana. Mas isso é uma recomendação, né? Isso é só um dos fatores. O que a gente tem que considerar na hora de dar mesada? O que aquela criança vai comprar com isso, né? Com o que ela vai gastar esse dinheiro. Então, se ela for comprar só o sorvete do final de semana, por exemplo, não tem por que a gente dar R$ 5 para a criança se ela vai comprar só o sorvete no final de semana. Talvez R$ 1 seja o suficiente para ela tomar um picolé todo final de semana aí e conseguir entender qual que é a dinâmica da utilização do dinheiro. Então, a gente tem que adequar também a nossa realidade, ao nosso padrão de vida, para que fique confortável para a gente também, né? Tem que estar dentro do nosso orçamento, a gente tem que ter condições de oferecer aquilo para a criança. Então, de maneira geral, acho que essas são as principais orientações da mesada. Tá certo. Agora, uma dúvida bateu aqui em mim, Priscila. Eu pretendo ter essa conversa aí de mesada com meu filho, mas isso então, por exemplo, eu educo ele a ter o seu dinheirinho e poupar e ter o seu planejamento para comprar o que ele quiser, enfim, o que ele está planejando comprar. E eu, enquanto mãe, eu paro de dar as regalias, ou, por exemplo, né, saímos. Ele viu um brinquedinho que ele gostaria de ter, que é baratinho, e aí eu já indico que ele precisa fazer um planejamento com a mesada dele para comprar quando a gente for sair. É assim, né? Sim, eu gosto de associar a mesada também às datas comemorativas, né? Não uma associação da criança usar o dinheiro da mesada para comprar o presente na data Certo. comemorativa,
mas acaba, na verdade, a data comemorativa sendo um recurso para a gente adiar a compra dos desejos aí da criança, né? Dos Então, o que que pequenininhos, né? Daquelas acontece? comprinhas pequenas. É, exatamente. Vou te dar o exemplo de como eu faço aqui em casa, né? Sempre que os meus filhos pedem para comprar alguma coisa fora das datas comemorativas, eu sempre lembro, né? Eu falo, olha, se você quer muito esse brinquedo que você está me pedindo, ou você pode usar a sua mesada para comprar, ou você pode esperar a próxima data comemorativa e aí a gente escolhe junto, né? A gente pesquisa, a gente faz todo esse processo junto com eles também aqui em casa. Então, é uma maneira de você não ter que comprar toda vez que você sai, mas de atender a necessidade da criança, o desejo dela ali, né? De falar que ela gostou e que ela quer ter o brinquedo que ela viu, e também de utilizar a mesada. O que que acontece, né? Muitas vezes a criança vai ter que juntar esse dinheiro para comprar, né? Vai ter que juntar o dinheiro da mesada para comprar aquele brinquedo que ela quer. Então, aí você já vai desenvolvendo outras habilidades, né? Da espera, da tomada de decisão, da escolha e consequência. Então, se ela gastar o dinheiro para comprar um brinquedinho que ela queira, por exemplo, ela sabe que ela vai ficar sem o sorvete do final de semana, porque ela está abrindo mão do sorvete para poder ter um outro brinquedo. Então, usar a ferramenta, assim, a mesada, como uma ajuda nessas situações mesmo funciona bastante. Então, a indicação é que a gente aproveite ao máximo as oportunidades que a gente tem para usar a mesada, porque a criança vai aprendendo como usar o dinheiro. Legal, legal, Priscila. Ó, já tem uma perguntinha aqui no chat que eu queria te passar. A Letícia Santos, ela está perguntando o seguinte: pode, por exemplo, dar um valor limite para ela escolher o presente? Estipular um valor? Sim, eu acho que é super recomendado, inclusive, né? Eu não vou nem falar aqui da parte da mesada, vamos falar do Dia das Crianças que está chegando aí, né? O que é importante quando a gente usa as datas comemorativas como uma ferramenta, né, de educação financeira? E isso a gente serve para o Natal, serve para Páscoa, aniversário, todas as datas comemorativas que você quiser usar aí com seu filho. Que a gente também ensine para essa criança sobre o nosso padrão de vida, sobre o que está dentro do nosso orçamento, né? Então, colocar esse limite vai ajudar a criança a entender que ela não é tudo que ela pedir que ela vai conseguir ganhar nesse dia, que você tem um limite também, né? Eu costumo, inclusive, recomendar para os pais não fazerem dívidas para comprar presente para as crianças. Então, supondo que a criança quer um presente que é muito caro, você está disposto a comprar esse presente, mas você não tem agora, você precisa parcelar. Tentar fazer uma negociação com essa criança de adiar o presente do Dia das Crianças para o Natal e somar as duas datas comemorativas por conta do valor é uma alternativa, por exemplo. Então, eu acho que é super importante colocar esse limite para a criança entender que existe um orçamento também, né? Ela vai já aprendendo a se planejar, a se organizar e tudo mais. Tá certo. Uma conversa que a gente teve um pouco antes daqui e que eu acho muito interessante de passar para quem está assistindo a gente é a diferença de preço e valor das coisas, né? Você acha que é correto ensinar a criança, já desde pequenininha, que cada coisa tem o seu preço, né? A escola tem seu preço, o futebol que faz tem seu preço, que as atividades que ela faz têm um custo, e explicar a diferença de preço e valor para a criança? O que você acha disso? Sim, eu acho que é super importante. Eu acho que a criança tem sim que saber todo esse caminho que o dinheiro percorre, né, dentro da nossa família, como o dinheiro chega em casa, né? Então, que através do nosso trabalho, ter conversa com a criança mesmo sobre o trabalho, sobre o que você faz, sobre como você ajuda as pessoas que vão te procurar, sobre como você ajuda a comunidade através do seu trabalho. E aí, ir construindo esse caminho com a criança também, né? Então, quando você vai gastar, questionar se o que você está comprando, isso é parte do consumo consciente também. Se o que você está comprando vale o dinheiro que você está pagando, né? Então, um sapato, por exemplo, que você comprou e usou, um sapato de salto, vamos falar da gente, né, mulheres? Você comprou um sapato de salto que você usou para ir num casamento. E aí, você usou uma vez só e custou R$ 100.
e um tênis de R$ 200 que você usa todo dia para fazer sua caminhada, para fazer o seu exercício, né? O preço do sapato de R$ 100 é menor do que o preço do tênis de 200, mas o valor agregado desse tênis ele é muito maior, porque você está usando ele muito mais, ele tem uma vida útil muito maior para você do que o sapato que você usou uma vez só. Então, explicar essas coisas para a criança, sabe? Que existe sim a diferença de preço e valor, que algumas coisas são caras e outras são baratas, mesmo tendo o mesmo preço, né? Então, como que a gente pode mostrar isso para a criança? Comparar, por exemplo, um produto com personagem e sem personagem. Então, um caderno que tem a capa lá de um personagem que a criança gosta, com o mesmo caderno sem o personagem. Eu já fiz essa pesquisa, já mostrei na minha página, a diferença é de 3 vezes o preço do produto, né? Então, Caramba. nessas pequenas situações do dia a dia, e mostrando para a criança que as coisas têm um preço, mas também têm um valor. Perfeito, Priscila, verdade. A gente estava conversando sobre isso mesmo. Agora, tem uma dúvida que é muito recorrente, é uma dúvida minha, inclusive, que é sobre recompensa. Né? O que você acha? Né? Às vezes tem umas atividades de casa, por exemplo, se o filho lavou a louça, se ele arrumou os brinquedos. Você acha que a prática de recompensa pelas atividades domésticas, por exemplo, é uma prática aconselhável para a educação financeira? Essa é a segunda maior dúvida depois da mesada que normalmente as pessoas têm, né? Se devo recompensar ou não e como recompensar, né? A gente tem essa ideia que a gente traz da nossa infância, né? De que a gente tem que cobrar algo da criança para que a gente dê a mesada, para que a gente ofereça o dinheiro, para que senão a criança vai achar que o dinheiro cai do céu, né? E na verdade, o objetivo da mesada não é esse. O objetivo da mesada é ensinar a criança a usar o dinheiro. Então, falando das tarefas domésticas, a gente não precisa fazer essa associação com dinheiro, né? Por quê? Quando a gente pede para a criança fazer uma atividade em casa, a gente está ensinando essa criança o que é viver em comunidade, por que é importante ela cuidar do meio que ela vive, por que é importante ela cuidar do patrimônio dela, porque afinal de contas o brinquedo dela é um patrimônio também, né? E tudo isso vai incentivando a automotivação da criança para cuidar do ambiente que ela vive, para cuidar do dinheiro, para cuidar do patrimônio. Quando a gente oferece o dinheiro para a criança fazer isso, a gente tira dessa criança a oportunidade dela entender verdadeiramente, né, por que aquilo é importante e passa a colocar essa motivação numa coisa externa, que é o dinheiro. Então a criança passa a fazer não porque ela sabe que é importante, não porque ela se preocupa com os membros da família e com o ambiente que ela vive, mas porque ela tem uma recompensa com aquilo, né? E aí começa pequeno, começa com um dinheirinho que você dá na hora que a criança arrumou a cama, escovou o dente, tirou boas notas, mas isso, à medida que a criança vai crescendo, isso vai aumentando, né? Então, depois passa a ser um brinquedo que a criança quer, depois passa a ser um calçado da moda, depois passa a ser a roupa. E aí chega num ponto em que você pede ajuda para a criança e ela pode te responder: o que eu ganho com isso? Né? E a gente normalmente não sabe de onde isso veio. E é construído durante toda a infância, quando a gente recompensa situações que não precisariam disso. Significa que a criança não vai ajudar em casa? Então eu vou deixar a criança sem ajudar porque não vou dar nenhuma recompensa? Não. É um trabalho muito mais difícil, né, de ensinar e de mostrar para a criança por que aquilo é importante, porque a motivação externa ela tem esse poder, né, de ter a resposta rápida, mas a gente está preparando essa criança para viver em sociedade depois, né? Para ter empatia, para olhar para a necessidade do outro, para ajudar, para praticar doação, sem pensar em ter uma recompensa por isso, né? Então, acho extremamente importante as crianças serem envolvidas nas tarefas domésticas. Isso traz benefícios, inclusive, para a vida financeira, mas não significa que a gente precisa recompensar as crianças por isso. Verdade. É a vida em comunidade, é o primeiro contato da vida em comunidade que a criança tem, né? E é um comportamento, como você falou, que vai se repetir na vida adulta, para que ela não espere que Sim. tudo que ela vai fazer em comunidade precisa receber uma recompensa por isso, né, Priscila? Muito bem colocado, verdade.
Agora, você acha que então poupar dinheiro, então consumir com mais consciência financeira, isso é possível aprender durante a infância de uma maneira mais lúdica, de uma forma mais leve? E também, Priscila, será esses ensinamentos aí que a gente já está falando desde o início da transmissão, eles realmente ficam enraizados com a gente nas tomadas de decisão quando a gente tem na vida adulta? Queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente sobre isso, essas consequências aí para o resto da nossa vida, né? Sim, é possível a gente ensinar a criança a consumir de maneira consciente. Na verdade, assim, nenhuma criança nasce consumista, né? A criança aprende esse mau hábito através da convivência com os adultos. A gente já falou aqui da importância de a gente ser bom exemplo e tudo mais, né? Então, da mesma maneira que a gente consegue ensinar esses hábitos ruins, a gente consegue ensinar bons hábitos para a criança, né? Então, investir nessa educação financeira, investir em ensinar a criança a consumir de maneira consciente, vai ajudar com que ela cresça com esses bons hábitos, né? O que é importante a gente saber? Que durante a infância é onde a criança faz o maior número de conexões neurais que o cérebro da gente pode fazer, né? Essas conexões neurais, elas acontecem quando a gente aprende algo. E tudo que você aprende na infância, quando adulto, né, na vida adulta, sempre que você tem uma dúvida parecida, você acaba recorrendo a essas informações da infância para poder resolver aquele problema. Onde eu estou querendo chegar com isso, né? Tudo que essa criança aprender na infância, ela vai levar para a vida adulta depois. Eu costumo usar o exemplo da falência, né, no curso que eu dou e nas entrevistas que eu faço. Se a criança falir com a mesada, que é R$ 5 aí por semana, ela vai desenvolver habilidades, ela vai ter que ser criativa, ela vai ter que aprender a resolver problema, ela vai ter que administrar aquele orçamento ali até o próximo dinheiro chegar, ela vai ter que encontrar alternativas se ela precisar muito do dinheiro, de como fazer mais dinheiro, né? Tudo isso ela vai aprender ali com a mesada. Se ela falir uma empresa de 1 milhão, de 1 bilhão de dólares, essas mesmas habilidades vão ser usadas para se reerguer, para se restabelecer aí de uma falência numa empresa maior, né? Então, o adulto, ele precisa ser criativo, ele precisa administrar o fluxo de caixa, ele precisa entender de onde ele vai buscar esse dinheiro para poder se restabelecer, ele, né, tem que ter a inteligência emocional, saber lidar com as emoções na hora ali da administração de uma crise. Tudo isso é possível a gente ensinar na infância, claro que numa proporção menor, né? Mas são habilidades que a criança aprende ali na infância e que ela vai levar para a vida adulta. Então, trazer para o lúdico, tudo que a gente puder trazer para o lúdico e ensinar a criança, o trabalho da criança é o brincar, né? A criança, através da brincadeira, que ela aprende, que ela estabelece essas conexões neurais que eu falei. Então, tudo que a gente puder trazer para o lúdico, explicar, envolver a criança, ela vai aprender e vai levar para a vida adulta depois. Legal. Priscila, me ocorreu uma dúvida aqui agora. Esses brinquedinhos que a gente tem de estímulo, de troca de dinheiro, né, de caixinha, de compra, até uns joguinhos que são muito conhecidos até da nossa geração, estão passando para as gerações agora, são interessantes para... Que a gente falando do lúdico agora, me ocorreu isso, né? São interessantes para começar a aplicar na vida da criança? Super interessantes. Tudo que a gente puder trazer para a brincadeira ajuda a criança a entender, né? E para as crianças menores, por exemplo, a gente pode usar essas situações de mercadinho, inclusive construir com a criança, né? O caixa lá, usar caixas de papelão, tudo que a criança puder manusear, quanto mais a criança colocar a mão e vivenciar aquilo, melhor para ela aprender. E aí, à medida que ela vai envelhecendo, né, vai ficando mais velha a criança, a gente pode usar jogos de tabuleiro para a criança ir entendendo como que funciona. A gente tem vários jogos aí que ensinam sobre como administrar as finanças, né? E adaptando todas as brincadeiras que a gente trouxe para a criança para que ela desenvolva essas habilidades. A gente não precisa só falar de finanças, né? A leitura, por exemplo, é uma ótima oportunidade para trabalhar educação financeira com as crianças, até mesmo livros que não são sobre finanças, né? Quando você pergunta para a criança ao ler um livro assim, o que você faria no lugar do personagem, né? Que decisão que você tomaria? Você já está incentivando essa criança a desenvolver empatia,
você já está incentivando essa criança a resolver o problema de uma maneira diferente do personagem, a questionar, a perguntar. Então, tudo isso vai construindo essa base, esse alicerce para uma vida saudável financeira e para uma vida de maneira geral também, quando eles forem adultos. Muito bom, Priscila. Olha, eu tô anotando tudo, viu? Para começar a praticar Depois a lá em gente faz um casa. resumo. Exatamente. Agora, a gente falou muito de datas comemorativas, você frisou bastante que são momentos importantes para a gente trabalhar a educação financeira. Está chegando o Dia das Crianças aí, como você bem disse. Só que agora, já pensando em educação financeira dos pequenininhos, que presentes você aconselharia aí que os pais dessem para os seus filhos? Bom, a gente já falou um pouquinho aqui, né, sobre encontrar um presente que está dentro do orçamento, né? Então, mais do que qualquer coisa, assim, é encontrar algo que você consiga comprar para essa criança e também mostrar para a criança que muito mais importante que o presente é a nossa presença, é o convívio. Então, encontrar no nosso dia a dia tempo de qualidade para estar com essa criança, procurar, mesmo no Dia das Crianças, né, ter um passeio com essa criança onde o dinheiro não esteja envolvido, né? Então, vai andar de bicicleta, vai passear no parque, vai fazer um piquenique, para mostrar para a criança que o dinheiro é importante, sim. A gente tem que desmistificar, né, de que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é a raiz de todo mal, essas crenças que a gente trouxe da nossa infância, que a gente hoje sabe que não são verdadeiras, mas também mostrar para a criança que existem outras coisas além do presente, né, que são importantes. Então, escolher algo que esteja dentro do orçamento, mas também escolher experiências, oferecer experiências para essa criança, ajuda bastante para que ela consiga entender o que é importante, qual que é a diferença do dinheiro e das coisas que o dinheiro não compra. Legal, legal. Vai despertando a importância da experiência, né? E tirando, ajuda a tirar essa nuvem aí do consumismo, né? De associar consumo de bens às datas comemorativas. Muito legal, Priscila. A gente recebeu algumas dúvidas, inclusive de funcionários, e Catu já tinha mandado para a gente aqui. Tem uma muito legal que eu queria te passar, que é da Ingrid Pereira. Ela perguntou o seguinte: alguma sugestão de como ensinar o conceito de juros, guardar para ganhar mais dinheiro? Quando a gente está trabalhando a mesada, né, a gente consegue trabalhar esses conceitos com a criança, mas eu acredito que quando a criança é mais velha, sabe? Ensinar a criança a, de repente, investir, colocar o dinheiro aí em alguma renda fixa, alguma renda variável, para que ela entenda como isso vai acontecendo. Trazendo para o lúdico, né? Para as crianças pequenininhas, é um conceito que ainda é difícil para a gente ensinar. Então, o que eu sugiro, né? Vamos levar para a brincadeira. Como que a criança pode aprender sobre a multiplicação dos juros compostos aí? Uma alternativa que eu adoro, que eu acho que é incrível, é trabalhar com uma horta com a criança. Por quê? A horta, a gente pega uma sementinha, planta essa sementinha, aí a gente tem que regar, a gente tem que cuidar, a gente tem que colocar água, colocar sol, do mesmo jeito que a gente tem que cuidar dos nossos investimentos quando ele está lá numa ação ou numa renda fixa. E aí a gente vai ver essa sementinha crescer, né, se multiplicar, dar frutos, e esses frutos, inclusive, eles podem ser replantados e gerar mais frutos, que é exatamente o que acontece quando a gente investe, quando a gente recebe juros compostos dos investimentos que a gente faz. Então, levar para o lúdico, mostrar para a criança como esse processo todo acontece, ajuda depois, quando a criança for mais velha e a gente quiser introduzir a criança nesse mundo dos investimentos, se ela tiver interesse, inclusive, né? Ajuda ela a entender toda a dinâmica e a gente pode buscar essa referência na horta depois para explicar como que funcionam os juros compostos. Nossa, que legal, Priscila, muito bacana. Quem nunca recebeu Muito uma legal. plantinha aí de festa de aniversário, né? Assim, a gente vive recebendo isso para criança cultivar em casa. Adorei essa dica, gostei muito. A Ingrid, ela tinha perguntado também o que você acha de mesada para crianças pequenas, mas a gente já respondeu aqui, você super apoia, né? Na sua página você fala bastante sobre isso.
E se tem uma idade ideal para começar, a gente também já falou sobre isso, né? Você já deu umas dicas, inclusive, aí de quanto receber por semana. E o Davis, ele está perguntando o seguinte: qual idade podemos começar com a semanada? Ah, tá. Mas aí a gente também já falou, né? Você falou que é entre 6 e 7 anos, não é Sim, isso? 6, 7 anos, semanada, e aí a mesada vai depender muito de como a criança, da habilidade dela para lidar com o dinheiro mesmo. Aí com os 11 anos, mais ou menos, a gente já pode passar para a quinzenada e depois passar para a mesada. Tem que ser tudo passo a passo, né, para a criança conseguir acompanhar. É verdade, é verdade. A gente, acho que a gente não tem mais pergunta aqui, Priscila, do chat, de quem está assistindo a gente hoje nessa manhã. Então, eu queria agradecer muito essa sua participação aqui com a gente no Conversa com Especialista, chegando uma data tão importante aí. É muito necessário falar sobre educação financeira infantil, né? Porque é um reflexo aí, é o que a gente leva para a nossa vida adulta, como a Priscila falou, é quando a gente resgata as nossas memórias e entende como a gente se comportava quando criança, a gente leva essas atitudes aí para a nossa vida adulta, na comunidade, no trabalho. Queria agradecer muito, nossa, é o que eu falei, estou anotando várias coisas aí para começar a praticar lá em casa com meu filho. Tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente aqui nessa manhã também. Muito obrigada, Priscila. Foi muito rico aí, foi muito prazeroso também conversar com você. Espero que você volte mais vezes aí para trazer mais dicas de educação financeira. Eu que agradeço a oportunidade. Contem comigo, eu estou super à disposição lá na página, que é o @educação.financeira.infantil lá no Instagram. Então, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para me perguntar. Queria agradecer a vocês aí da Icatu por abrir esse espaço, né, para falar desse tema que é tão importante, mas que ainda está engatinhando no nosso país, né? Pouca gente fala de educação financeira infantil, porque existe muito tabu que nós trouxemos da nossa infância e agora a gente acaba tendo dificuldade de falar com as crianças. Então, desmistificar isso para o time aí, para todo mundo que está assistindo, eu acho que é uma oportunidade incrível. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Priscila. E você que ficou com a gente aí nessa manhã de quinta, muito obrigada. Espero que vocês consigam praticar isso aí também no dia a dia, na casa de vocês, com os pequenos de vocês. Um bom Dia das Crianças aí para todo mundo. A gente se encontra no próximo Conversa com o Especialista. Tchau, tchau.